Olá a todos, olá queridos alunos. Estamos aqui no Centro de Ensino Médio 10 para gravações de videoaula e todos podem posteriormente acessar o canal para estar buscando essas videoaulas. O canal é do Centro de Ensino Médio 10. Bom, com relação ao conteúdo aqui a ser ministrado, a gente vai dar continuidade à matéria do primeiro bimestre que estávamos trabalhando dentro de sala de aula. O conteúdo programático para esse primeiro bimestre era o conteúdo de matemática financeira, onde aborda princípios de razão e proporção, regra de 3, tanto simples quanto composta, a parte de porcentagem, juro simples e juro composto. Isso que ia ser a composição do nosso primeiro bimestre. Eu já postei dentro da plataforma listas de exercícios, são 6 listas de exercícios, cada uma contemplando justamente uma das aulas que a gente vai ministrar aqui. Durante aqui o decorrer da aula, a gente vai fazer uma rápida explicação e posteriormente a resolução de exercícios sobre essa parte, ok? Então, vamos dar início aqui. Então, a nossa aula de número 1, ela é sobre razão e proporção. Então, conforme anunciado, eu vou fazer uma rápida explanação teórica e, na verdade, a maioria do desenvolvimento a gente vai fazer durante os exercícios, as principais observações, os principais detalhes. Aqui é uma explanação bem rápida. Então, começando aqui. Primeiramente, definição de razão. O que seria uma razão? Uma razão nada mais é do que o quociente entre dois números. Então, a gente diz aqui que a gente tem uma razão de A para B. Então, esse quociente entre dois números é justamente a ideia de razão. Um pequeno exemplo, a razão de 2 para 3. Então, vamos supor que numa sala de aula eu tenho 2 mulheres para cada 3 homens. Essa comparação é uma comparação em forma de razão. Temos também a ideia de proporção. A proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Então, A está para B, assim como C está para D. Então, essa igualdade entre duas razões se dá a ideia justamente de uma proporção. Um exemplo básico, eu posso chegar e informar que 2 está para 3, assim como 4 está para 6. O que significa isso? Se numa sala eu tenho 2 mulheres a cada 3 homens, é o mesmo que dizer que eu tenho 4 mulheres a cada 6 homens. E aí a gente já vai observar aqui uma das principais propriedades dentro da ideia de razão e proporção, que é justamente essa propriedadezinha aqui, ó. É a propriedade que a gente tem que dentro de uma ideia proporcional a gente pode chegar e multiplicar cruzado. Observe a multiplicação cruzada aqui. Quando a gente multiplica cruzado, rapidamente a gente percebe que 2 vezes 6, 12, e 3 vezes 4, 12. Ou seja, garantindo que essa igualdade entre razões estão em proporção. E é isso que eu queria observar com os senhores aqui, esta regra de número 1. Que essa regra de número 1, inclusive, será utilizada bastante dentro do princípio que a gente chama de regra de 3. Dentro da regra de 3 a gente consegue observar isso. A está para B, assim como C está para D. Então, essa primeira regrinha nos faz justamente isso daqui, ó. A gente pode chegar e multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, teremos que A vezes D será exatamente igual a B vezes... Calma lá. A vezes D será igual a B vezes C. Então, essa é uma primeira propriedade. Então, já vou citar aqui também a regra de número 2. E já na sequência a gente também cita alguns exemplos. Uma regra 2 das proporções, além dessa regra básica da multiplicação cruzada, a gente teria uma regra que é o seguinte: A está para B, assim como C está para D. Então, como foi dito agora, isto é uma proporção. Uma outra regra das proporções é essa daqui, ó, que a gente atribui que a soma está para a soma. Então, ao invés de multiplicar cruzado, eu posso aplicar que A mais C está para B mais D. No próximo quadro aqui, eu vou dar um exemplo prático de cada um, para tirar um pouco a abstração das letras, porque quando a gente faz isso de forma mais prática, fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer alguns exemplos da aplicação dessas regras básicas
e na sequência eu já faço exercícios de aplicação sobre isso. Então vamos lá. Vamos fazer algumas aplicações de regras básicas dentro do princípio de razão e proporção. No meu exemplo de número 1, pense o seguinte: aplicação básica, a aplicação da regra de 3, onde eu conheço 3 valores numa proporção e quero descobrir um quarto. Suponham, senhores, que 2 está para 5, assim como 8 está para x. E dentro dessa ideia, a gente quer descobrir o valor de x. Então aqui é uma das aplicações mais básicas, onde a gente tem que achar a quarta proporção, a quarta proporcional dessa situação. Muito simples, basta chegar aqui e multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x, e 5 vezes 8, 40. Aqui eu quero saber que número vezes 2 é igual a 40. Como já sabemos, princípio de equação, quem está multiplicando vem dividindo, x será igual a 40 dividido por 2, x igual a 20. Só observando aqui, que se de fato x é igual a 20, como 2 está para 5, como 8 está para 20, a gente tem satisfeito a condição do problema, que é a multiplicação cruzada. 2 vezes 20, 40, e 5 vezes 8, 40. Então, a proporção aqui valeu. Então, essa primeira regrinha aqui, a gente vai aplicar mais em situações como essa. Muito aplicada, inclusive, em outras disciplinas, como física, química, que é a aplicação básica aqui da regra de 3. O nosso segundo exemplo já é uma situação referente àquela segunda aplicação, a segunda regra. Então, vou supor o seguinte, vamos supor que x está para 2, assim como y está para 3. Confere? Então, x está para 2, assim como y está para 3. Aqui eu tenho 2 variáveis. Não faz muito sentido eu chegar e multiplicar cruzado. Logo, eu quero saber qual o valor de x e de y, dado a condição que x mais y será igual a 20. Então, x está para 2 como y está para 3, e eu sei que a soma desses valores dá 20. Notem, os senhores, que se eu chego e multiplico cruzado, eu vou ter uma equação com 2 variáveis. E aqui eu tenho uma outra equação com 2 variáveis. Cairíamos no que a matemática chama de um sistema de equação. E o sistema de equação, apesar de ser viável para a solução, mas seria uma solução mais demorada, não seria o caminho mais apropriado. Então o que a gente vai fazer é aplicar aquela segunda regrinha dentro das proporções, que eu posso chegar e afirmar que a soma está para a soma. Ou seja, ao invés de multiplicar cruzado, eu estou afirmando que a soma está para a soma, ou seja, x mais y está para 2 mais 3. Observe como é simples. X mais y, a gente já tem esse valorzinho aqui, a gente vai substituí-lo. X mais y dá 20, e aqui fica 20 dividido para 5. 20 dividido para 5, 4. Isso daí é o que a gente chama da proporcionalidade desse exercício. Para que a soma desses 2 valores seja igual a 20, eu tenho que multiplicar cada um deles por 4. Ou seja, eu sei que x está para 2 e y está para 3. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. X está para 2 e y está para 3. Eu quero que a soma entre esses 2 valores dê 20. Para que isso aconteça, basta multiplicar cada um desses valores por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Notem que, como prova real, agora a soma de x mais y dá exatamente 20. Ok? Então são aplicações básicas, só que agora eu vou trazer exemplos concretos para os senhores, dentro de situações problemas, ou seja, exercícios contextualizados. Bom, retomando agora é uma parte de resolução de questões, onde essas questões, elas envolvem tanto questões de vestibulares quanto questões de concursos. Só avisando a vocês, queridos alunos, são aulas focadas aqui para o primeiro ano do ensino médio, mas como são conteúdos muito abordados também em concursos e vestibulares, serve também para o Enem e para concursos diversos que exigem aí o conteúdo da disciplina de matemática ou raciocínio lógico. Então vamos começar a resolução. Bom, fazer uma rápida leitura da questão. A questão diz assim: um pai deixou para seus filhos uma herança no valor de 5.500, para ser dividida entre eles na razão direta do número de dependentes de cada um. Sabendo-se que o primeiro herdeiro tem 2 dependentes, o segundo tem 3 e o terceiro tem 5. Coube na partilha ao primeiro herdeiro a quantia de quanto? Bom, esse é um exercício que a gente tem, colocando como informações. A gente tem o total, a gente teria aqui o total de pessoas, o total a ser dividido, que é um total de 5.500, só destacando essa informação.
E a gente tem que dividir esse total nas proporções diretas para o primeiro, o segundo e o terceiro, que as proporções seriam correspondentes 2, 3 e 5. Bom, colocando assim bem simplificado, para que a gente comece aqui a resolução. Então, o pai deixou de herança essa quantia e essas são as proporções. Só mais uma observação antes de resolver esse exercício. Essa lista de exercícios ela é composta aí por 10 exercícios e ela vai estar na descrição do vídeo. E para os alunos do 110 também já está disponível na plataforma da escola, ok? Então vamos supor o seguinte, esse primeiro tem direito a 2 cotas desses 5.500, então vamos chamar ele de A, esse segundo de B e esse de C. Transformando numa ideia de proporção, a gente tem que A está para 2, B está para 3 e o C estaria para 5. Observe que esse é um exercício que não faz sentido usar aquela primeira regra de multiplicar cruzado. Porque se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou cair em sistemas de equações. É possível resolver, mas seria um pouco mais complexo. A regra básica para resolver esse tipo de exercício, e de uma forma bem rápida, é aquela segunda situação que citamos, onde afirma-se que a soma está para a soma. Veja que é bem simples, porque a soma do que os 3 vão receber eu já tenho, que é 5.500. E aqui eu teria a soma das proporções, de 2 mais 3 mais 5. É o que a gente diz que nas proporções a soma está para a soma. É uma aplicação rápida e direta. Fazendo a divisão de 5.500 por 10, que é possível a simplificação, dá 550 para 1, que é o mesmo 550. Isso daqui, senhores, é a proporcionalidade desse exercício. E para que ela vai servir? Bom, o A tem direito a 2 partes, 2 cotas. Então o A recebe 2 vezes mais 550. O B tem direito a 3 partes dessa. Então o B tem direito a 3 vezes 550. E o C tem direito a 5 cotas dessa. Então seria 5 vezes 550. O exercício ele só pede o primeiro herdeiro, seria justamente o A. Porém, a nível de treino, eu vou obter aqui os 3 valores. O de A, de B e de C. Vamos rapidinho? Então, o A tem direito a 2 partes, B tem direito a 3, C tem direito a 5 partes. Cada um deles eu vou multiplicar por 550, que é justamente a proporção desse exercício. Então, multiplicando aqui cada um deles por 550, vamos aos resultados. 2 vezes 550, 1.100. 3 vezes 550, 1.650. E 5 vezes 550 dá 2.750. Se a gente somar esses valores, seria uma prova real. A soma desses valores dá exatamente 5.500. Mas como o exercício, inclusive um exercício da FCC, Fundação Carlos Chagas, um exercício de concurso, como o exercício nota-se que é só referente ao primeiro herdeiro, o primeiro herdeiro temos como resposta 1.100. Ok? Então, primeira questão resolvida. Vamos à segunda questão. A segunda questão já é uma questão do CESP. As questões do CESP são justamente a banca que vai avaliar o PAS. São questões, na maioria delas, questões de certo e errado. Então, a gente vai ter, nessa questão em especial, a gente vai ter 3 itens aí para serem julgados. Bom, fazendo rapidamente a leitura da questão. A questão diz o seguinte: Pedro, João, Paulo e Carlos investiram quantias que somavam 6.800 em um mesmo fundo de aplicações. Sabe-se que as quantias aplicadas por cada um deles são números que, na ordem apresentada, são diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 7, respectivamente. Então, vamos julgar os itens em cima disso. Antes de julgar os itens, vamos achar a quantia pertinente a cada um deles. Dentro da matemática financeira, essa aplicação que a gente vai fazer, ela é conhecida como regra de sociedade. O que seria uma regra de sociedade? Numa sociedade, cada sócio pode aplicar quantias diferentes, ações diferentes, cotas diferentes, e na hora que a gente tem um lucro ou um prejuízo, isso a gente vai ter que dividir de forma proporcional. Basicamente, aquele que investiu mais vai ganhar mais, aquele que investiu menos vai ganhar menos. E, matematicamente, como a gente vai fazer essa divisão? Essa divisão, ela necessariamente ela será feita de forma proporcional, e daí a importância da matemática e desse conteúdo aqui para os senhores. Então, vamos lá, vamos aos dados. Olhando aqui, a gente tem um total a ser dividido, vou anotar esse total. O total é de 6.800, e a gente tem as proporções. As proporções desse exercício são 2, 3, 5 e 7. Ok? Respectivamente. Esse primeiro, já que é respectivamente, a gente obviamente vai respeitar a ordem que o enunciado anunciou. O primeiro, que é o Pedro, vamos chamar aqui de PR, está para 2. O João é o segundo, está para 3. O Paulo é o terceiro, está para 5. E o Carlos está para 7.
Bom, a gente vai fazer essa divisão de forma proporcional. Como é diretamente proporcional, o que a gente vai fazer é o seguinte: aquele que tem menos ganha menos, aquele que tem mais ganha mais. Mas como isso? Bom, vou montar aqui uma proporçãozinha para ficar mais claro a ideia. Mas depois de você pegar o jeito da coisa, é só fazer que a soma está para a soma e achar a proporcionalidade do exercício. Ou seja, uma divisão e você já vai conseguir achar o que cada um vai receber nesse exercício. Mas por enquanto, vamos entender também o porquê das coisas. Então, olha só. Pedro está para 2. João está para 3. Paulo está para 5. E Carlos está para 7. Bom, como a gente tem o total, de novo, não faz sentido multiplicar cruzado nesse tipo de exercício. Se eu tivesse um deles, o valor de um deles, aí sim, eu me depararia com 3 valores numa proporção, poderia aplicar uma regra de 3, aquela multiplicação cruzada. Neste caso aqui, simplesmente, a soma está para a soma. Vamos fazer assim só para você lembrar. Então, a soma aqui dos numeradores está para a soma dos denominadores. A soma do que todo mundo vai receber é 6.800. E a soma dos valores aqui embaixo, no caso, 2 mais 3 mais 5 mais 7, nos dá um total de 17. E agora, fazendo a rápida divisão de 6.800 dividido para 17. Isso nos dá um total... Tem como fazer? Depois você dá uma pausa? Você tem o celular? Pega aí. Não, eu faço aqui, mas não dá pra fazer. É porque o celular tá gravando, aí eu não... Aqui mas depois você corta, né? Aham, corta. Calma aqui, travou aqui. Eu vou fazer de cabeça. Vai ser antes de você, pelo amor. Calma, 6.800? Dividido por 17, acho que dá 400. Não, 4, 7. 6.800 dividido... Dá 17, dá 400. Dá 400. Tá, já nem parava. Aparece no vídeo, trava. Pode continuar, né? Pode. Então, nesse momento a gente tem que fazer simplesmente a divisão. 6.800 dividido por 17. Isso é uma razão, e a razão nada mais é do que a divisão. E como aqui é uma divisão exata, fica simples. Qualquer coisa, os senhores param um pouquinho, faz a divisão, depois retorna. A divisão aqui de 6.800 dividido por 17 nos dá um total de 400. Agora sim, está fácil de observar o que cada um recebeu. Então vamos lá. Pedro, João, Paulo e Carlos. Vamos à matemática. O Pedro tinha direito a 2 cotas, 2 partes. O João a 3, o Paulo a 5 e o Carlos 7. Cada um desses valores, vou multiplicar aqui por R$400. Vamos lá? Esse vezes 400, vezes 400, vezes 400, vezes 400. Bom, resultados. 2 vezes 400, 800. 3 vezes 400, 1.200. 5 vezes 400, 2.000. E 7 vezes 400, 2.800. Agora é fácil. Vamos julgar os itens. Julgar os itens, a gente vai aferir se está certo ou errado. Paulo aplicou tanto quanto Pedro e João juntos. Paulo aplicou 2.000. Pedro e João, somando 800 com 1.200, 2.000. Então, repetindo, Paulo, 2.000, aplicou o mesmo que Pedro e João juntos, 800 mais 1.200, 2.000, item certo. Ok? Carlos aplicou menos de R$2.500. Vamos achar o Carlos. Carlos aplicou 2.800. 2.800 é menos que 2.500? Não, item errado. E por último, Pedro aplicou mais de 900. Achando Pedro aplicou 800 e isso não é mais que 900. Então o gabarito para essa questãozinha do CESP, certo, errado, errado. Então, meus queridos, vamos lá à questão de número 3 agora. Continuando, essa é uma questão muito interessante, uma questão belíssima, que inclusive envolve um pouco de português, contagem aí das consoantes. Então vamos lá. Fazendo a leitura rápida da questão, diz assim: José Souza, Paulo Almeida e Cláudio Brinotti são 3 funcionários que têm que realizar no total para os 3 72 tarefas diariamente. Cada dia eles escolhem um critério diferente para repartir as tarefas. Por exemplo, no dia de ontem eles decidiram que as 72 tarefas seriam divididas entre eles diretamente proporcional às consoantes do sobrenome de cada um. Sendo assim, ele quer saber quanto que Paulo Almeida teve que realizar no total de tarefas. Bom, vamos lá. O total a ser dividido é um total de 72 tarefas. Essa questão, ela não me dá as proporções. São proporções diretas, mas ela não me dá. Ela informa que o critério de divisão é justamente o número de consoantes do sobrenome de cada um.
Então, o que a gente vai fazer? Observar o sobrenome de cada um. Um sobrenome é Souza, outro Almeida e o outro é Prinotti. E a gente vai destacar o número de consoantes de cada um. Então, essas serão, segundo o nosso enunciado e a interpretação do texto aqui, as proporções. Então, a gente tem o Souza, e aí a gente vai contar as consoantes, S e Z, são duas. A gente tem Almeida, o Almeida, contando aqui justamente as consoantes, 1, 2, 3 consoantes. E a gente tem, por último, Cláudio Prinotti, só que é só o sobrenome. Prinotti, contando as consoantes. 1, 2, 3, 4. São 4 consoantes. Então, tá vendo? Essa questão, ela exigindo um pouco mais de interpretação do candidato, ela fez com que você tivesse que estar atento ao texto para retirar essas proporções. Porque ele vai repartir essas tarefas, mas de acordo com o número de consoantes do sobrenome de cada um. Então, como Souza tem 2, então são 2 partes, Almeida tem 3 e Prinotti tem 4. O resto é o que vocês já sabem. Essa questão eu vou fazer o seguinte, como vocês já estão treinados, eu vou fazer ela de uma forma um pouco mais direta. Então eu vou simplesmente usar o critério que a soma está para a soma. 72 está para 2 mais 3 mais 4. E aí a mágica acontece. 72 dividido para 9, 72 dividido para 9 dá 8. Pronto. Se esse 8 eu multiplico por 2, eu acho Souza. Se esse 8 eu multiplico por 3, eu acho do Almeida. Se esse 8 eu multiplico por 4, eu acho do Prinotti. Como a gente é esperto, a gente vai direto para a resposta. Ele pediu simplesmente referente ao Paulo Almeida. O Paulo Almeida tem direito a 3 cotas disso, então a resposta é simplesmente 3 vezes 8, que é 24. Observe a praticidade dessa resolução. A gente fez 2 continhas, a gente fez uma divisão e uma multiplicação, e chegamos numa questão, no gabarito da questão, e detalhe, uma questão para analista judiciário. Então, uma questão já de um alto nível. A matemática aqui envolvida foi pouca, desde que a gente sabe os procedimentos de razão e proporção. Então, alunos, vamos lá ao quarto exercício. Esse quarto exercício, ele também de divisão proporcional, envolve a famosa regra de sociedade, onde a gente vai ter sócios para repartir um lucro aí envolvido nessa sociedade. Uma questão muito aplicável aí, inclusive no dia a dia mesmo, uma aplicação matemática. Então, vamos lá. A questão diz assim, ó, uma empresa foi constituída por 3 sócios, que investiram respectivamente 60 mil, 40 mil e 20 mil. No final do primeiro ano de funcionamento, a empresa obteve um lucro, e a quantia a ser repartida é o lucro, ou o prejuízo da empresa, no caso aqui ainda bem que é um lucro. Então, a quantia a ser dividida vai ser 18.600, para dividir entre os sócios de quantias diretamente proporcional ao que foi investido. Ele quer saber o sócio que menos investiu. Vamos aos dados. Total. Neste caso do total aqui, esse total é o nosso lucro. O total é 18.600. E agora, esse 18.600, a gente vai ter que dividir proporcionalmente o que cada sócio investiu. Oficialmente, essa questão tem até um nome, chamado de regra de sociedade. Então, cada um investiu 60 mil, um investiu 60 mil, outro investiu 40 mil, e um terceiro aqui investiu um total de 20 mil. Beleza? Bom, então a gente vai pegar esse 18.600 e dividir proporcionalmente para esses valores. Porém, há de convir que as proporções já são maiores do que o número ali em questão, do total, do valor a ser dividido. E na matemática, quando a gente pega um número menor e divide pelo número maior, isso não dá um número exato, dá um número decimal. Então você pode fazer a conferência. Tá aí uma divisão. Se você pegar um número menor e dividir por um número maior, isso daqui sempre vai dar 0, alguma coisa. E aí não é interessante, você está diante de uma prova do Enem, num concurso público, trabalhar com números decimais. Aí a gente tem uma sugestão. A sugestão aqui é bem simples. As proporções, elas podem ser moldadas. Você pode simplificar as proporções. Observe que cada uma dessas proporções constam aqui 4 zeros. E aí eu posso tirar esses 4 zeros de cada uma das proporções que continua uma ideia proporcional. Porque isso aqui não são valores reais. Isso daqui são valores proporcionais. Aí eu fico com 6, 4 e 2. Se eu quiser ir ainda mais, cada um desses valores são divisíveis por 2. Eu posso dividir cada um deles por 2, que isso também não alteraria meu resultado. Nem vou fazer, não há necessidade. Então vamos à continha. O total é 18.600 e vou aplicar direto de novo. A soma 18.600
está para soma, só que agora 6 mais 4 mais 2. Acompanha? 6 mais 4 mais 2. Isso daqui dá um total de 18.600 dividido para 12. 18.600 dividido para 12. Nesse momento, os senhores podem parar um pouquinho para fazer a conta. Isso daqui vai nos dar um total de 1.550. Beleza? Isso não é a resposta, calma. Isso daqui é a proporcionalidade. O primeiro tem direito a 6 cotas, o segundo tem direito a 4 cotas e o terceiro tem direito a 2 cotas. Voltemos ao texto. O sócio que menos investiu. Tá fácil. O sócio que menos investiu tem direito a 2 partes disso. Então a resposta para esse exercício, ó, que bacana, vai ser 1.550 vezes 2. 1.550 vezes 2 dá um total de 3.100 e chegamos ao gabarito de letra E. Ok, senhores? Vamos à questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: para pintar a quadra de um colégio, um pintor misturou tinta branca com tinta marrom na proporção de 4 para 3. Sabe-se que o pintor gastou 140 litros para efetuar o trabalho. A quantidade de tinta marrom usada foi D. Vamos aos dados. Bom, o total a ser dividido a gente sabe. A gente tem um total de 140 litros. Porém, ele misturou tinta branca com tinta marrom na proporção de 4 para 3. Aqui que a gente tem que ter cuidado, porque nesse ponto a matemática funciona de forma proporcional. A branca é a primeira informação, então a branca está para 4. E a marrom é a segunda informação, e a marrom aqui no caso está para 3. Então vamos fazer isso. A branca está para 4 e a marrom está para 3. Compensa multiplicar cruzado? Não, não compensa multiplicar cruzado, porque cairíamos num sistema de equação. E o sistema de equação com 2 variáveis, a gente demoraria um pouco mais para resolver do que por um procedimento, por uma regra de razão e proporção. Ok? Então, aplicando aquela regra básica, que foi a que a gente mais treinou hoje, que diz que a soma está para soma. B mais M é um total de 140, e 3 mais 4 dá 7. 140 dividido por 7 dá 20. 20 é a proporcionalidade desse exercício. Então, a branca e a marrom, a gente faz simplesmente o seguinte: branca está para 4, marrom está para 3. Multiplicando cada um desses valores por 20, teremos 4 vezes 20, 80, 3 vezes 20, 60. Volte ao texto, cuidado que a gente tem inclusive as 2 respostas aqui, só que ele quer a quantidade de tinta marrom usada. E a quantidade de tinta marrom, note que é exatamente igual a 60. Com isso a gente encerra a primeira aula. Essa primeira aula foi de razão e proporção. A gente aplicou mais princípios daquilo que é mais cobrado aí em prova e daquilo que é mais aplicável na matemática dessa parte, que é justamente a parte de divisão proporcional, a divisão proporcional direta. Nos próximos vídeos continuaremos com regra de 3, porcentagem, aplicações essenciais aí para a matemática. Ok? Muito obrigado, se inscreva no canal e um grande abraço.